Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e eu quero nessa abertura mandar um grande abraço em todos vocês que mandaram milhares de mensagens para o nosso programa do dia 31 de dezembro de 2020. Foram mais de 4.500 mensagens, eu estou lendo todas, respondendo todo mundo, no mínimo com um coraçãozinho ali para você ver que eu li a tua mensagem mesmo. Vocês fizeram avaliações sobre o ano, sobre o governo, sobre o presidente da República, fizeram um desabafo. E eu fico muito orgulhoso, muito feliz do nosso portal ser um caminho, uma janela para que as pessoas possam se expressar também, as pessoas possam interagir, né? E vamos continuar em frente porque temos muitos assuntos ainda a tratar aqui no nosso dia a dia. Você que está chegando agora, você é muito bem-vindo, se inscreva também, convide seus amigos para conhecerem o nosso portal, assista as nossas lives anteriores, algumas entrevistas que nós fizemos, porque tem muita coisa aqui que ajuda com que nós entendamos melhor o que está acontecendo no mundo e no nosso país. E no dia de ontem, gente, eu fui surpreendido com uma notícia triste, que um pai de um amigo meu, ele se foi por conta da Covid. Esse amigo, ele tem posições políticas bem diferentes da minha, pessoa que votou em Bolsonaro, que defende uma série de posições do Bolsonaro e quis o destino que ele tivesse dentro da própria família uma perda como essa. Eu prestei minhas condolências, né, mas fica implícito ali que existe uma questão de fundo que é muito dramática, muito chata, né? Ao mesmo tempo que eu recebi essa notícia, o presidente da República ele estava ontem chafurdando, né, no esgoto da ignorância, no esgoto da insanidade. Eu me deparei com uma cena que eu acho que a humanidade toda, as pessoas que estão no campo da civilização, em qualquer ponto do planeta, são cenas que deixam qualquer pessoa estarrecida. As pessoas ficam indignadas, as pessoas ficam abismadas com esse tipo de imagem aqui, que poderia ser uma imagem simplória em qualquer ocasião da vida de um líder, de um presidente, de um chefe de Estado, mas no momento que a gente está vivendo, a gente se deparar com esse tipo de cena aqui, quem não viu ainda, gente, eu peguei essa cena inclusive nas redes sociais, né? Eu sigo o presidente da República porque a gente tem que saber o que faz o comandante em chefe, né, do nosso país, da administração pública, né? E a cena foi essa aqui, vamos ver. Gente, são imagens infernais, né? Literalmente infernais. E a gente às vezes fica se perguntando aonde é que nós vamos parar? O que vai acontecer com o nosso país? E aí tem várias questões que eu queria trazer à reflexão hoje, né? Em primeiro lugar, gente, muitas pessoas estão desejando o tempo todo o pior para o presidente da República, que ele desapareça, que ele morra, que a Covid o atinja, que mate a sua família dele inteira, os seus apoiadores. Tem gente que radicaliza nesse aspecto. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um seguinte aspecto. O desaparecimento dessa criatura, e ele vai desaparecer. O Bolsonaro vai ser descartado, já disse isso para vocês, já conversei sobre isso aqui. Existe um prazo de validade. Na melhor das hipóteses, ele conclui o mandato dele. Na pior das hipóteses, ele conseguiria, para a desgraça da humanidade, uma reeleição. Isso aí, matematicamente, politicamente, pode acontecer, dependendo de vários fatores, né? Mas vai ter uma hora que ele vai sair. Nenhum mal dura para sempre. Nós queremos abreviar esse mal o mais rápido possível. Tão logo haja condições políticas no Brasil, eu tenho certeza que muitos movimentos de rua ocorrerão, as pessoas irão para as ruas para soltar esse não que a gente tem dentro do nosso peito, né? Contra a insanidade, contra esse esgoto moral que se transformou o governo e as pessoas que estão no seu entorno.
Então, essa cena aqui, que é uma cena que deixa qualquer cidadão civilizado estarrecido no meio de uma pandemia, foi uma cena de confraternização. A saída ou desaparecimento do presidente faz com que desapareçam pessoas com esse nível de insanidade, pessoas que estão ali numa comunhão do esgoto, uma comunhão das trevas. A gente vai deixar de encontrar pessoas assim na sociedade? Se existem 25% da sociedade, ou 30%, não acredito nem que chegam a 30% de pessoas que pensem como Bolsonaro, a gente tem um problema muito sério no nosso país. Essas criaturas, elas ficaram com a ignorância empoderada. A burrice passou a ser ostentada, a burrice e ostentação. As pessoas perderam a timidez, elas ficaram cada vez mais individualistas. E aí tem um problema, né, gente, que antecede, que vem lá de baixo, que é a educação. O desaparecimento de Bolsonaro não vai fazer desaparecer aquilo que a gente poderia chamar de bolsonarismo. Ele aprofundou, ele empoderou a ignorância de uma maneira tal que a gente vai precisar de talvez décadas para acabar com essa chaga aqui no nosso país, né? Aí eu tenho que fazer um parênteses aqui, trazendo para a gente entender o que está acontecendo. O pensador Rousseau, né, que era suíço, ele foi um dos pensadores suíço-francês. Na época a Suíça ali estava dentro do território francês, enfim. E o Rousseau escreveu um livro chamado Emílio ou a Educação, onde ele mostra que o ser humano é forjado através desse processo de educação que já vem lá de baixo. Ele dizia que as crianças têm que cada vez mais desenvolver os sentidos, desenvolver a percepção dos gostos, do tato, dos sentidos humanos de uma maneira geral, do olfato, do paladar, da audição, enfim, entender melhor, sentir melhor a realidade e o ambiente. Só depois que ela desenvolve cada vez mais os seus instintos do bem, da solidariedade, da percepção artística, da percepção da natureza, da comunhão com as outras crianças, é que ela passaria, após ter esse tipo de desenvolvimento interior, a receber informações. E a partir daí ela iria se moldando cada vez mais, introjetando informações, mas cada vez mais integrada com aquela ideia lá de trás, a ideia de pertencimento a uma sociedade, de comunidade, de repartir tarefas, de fazer o bem, de acreditar no bem. Quando a gente não tem acesso à educação, ou quando as sociedades não têm acesso à educação, o que nós vimos é esse tipo de situação. É o individualismo exacerbado. Como é que pode, em plena pandemia, milhões de pessoas no mundo estarem preocupadas com a saúde do outro, com a saúde própria, mas com a saúde do outro? A gente encontrar espaço onde você tem milhares de pessoas que não estão se importando com isso porque desenvolveram um individualismo. Elas não têm, já perderam uma base educacional, não têm um sentimento de pertencimento, de preocupação com o próximo. Elas vão violando todas as normas científicas e normas que são impostas pelas prefeituras ou por alguns organismos oficiais, se juntam ali como se fossem um bando de piranhas assassinas, né? Em última análise, é isso que elas acabam sendo também, e acabam atraindo ali o presidente da República, que, diga-se de passagem, estimula cada vez mais esse tipo de acontecimento. Ele está usando dinheiro público para a morte, né? Com barco, com combustível, com séquito de seguranças. Aquilo não pode ser considerado trabalho, a não ser que a gente possa considerar um trabalho a favor da morte, da disseminação da doença. Então, gente, eu fiquei muito estarrecido com essa cena e eu tenho certeza que o mundo inteiro que tomou contato com essa cena, os países que estão tentando se proteger, as pessoas que têm essa consciência, essas pessoas ficaram estarrecidas e elas não conseguem entender como é que a gente tem uma figura como essa na presidência do Brasil. Isso reproduz muito o que seria o Brasil para o mundo, ou seja, um país de quinta categoria, um país que tem como líder um chefe de Estado, alguém que faz esse tipo de cena, que chafurda nesse esgoto da ignorância, né? Então, gente, de fato, ele representa uma parcela da sociedade que não vai desaparecer
porque essas pessoas não têm educação, elas não têm percepção de pertencimento a uma sociedade, elas não comungam de sentimentos comunitários, de preocupação com o próximo. Para essas pessoas, tanto faz morrer o outro, não é ela mesmo. São pessoas que mostram que o Brasil, pelo menos para a parcela do nosso povo, ainda encontra-se no estado de ultra subdesenvolvimento. São pessoas que perderam esse senso de coletividade, de sociedade, de uma tal maneira que elas são seduzidas para esse sentimento que tem que armar todo mundo. O cara quer ter uma arma, ele não consegue mais perceber que a segurança pública é uma responsabilidade da sociedade que cria uma instituição chamada Estado para proteger, para organizar todo mundo, para evitar que haja mais conflito, para ter o monopólio da força, para a gente não resolver as coisas, a bala como se fosse um faroeste. Então essas pessoas, elas acham que não é mais responsabilidade do Estado. Elas acham que a responsabilidade é um direito dela atirar no outro, dela cuidar da sua própria segurança. Então, gente, esse sentimento relacionado às armas, que é expressado também em outras manifestações de individualismo, é uma situação que, infelizmente, não vai acabar com o Bolsonaro. O nosso buraco está muito mais embaixo. E ontem, quando eu estava vendo essa matéria, essa imagem aqui no site do Bolsonaro, e depois fui ver o Jornal Nacional falou disso de uma maneira muito breve, né? Mas não acentuou. E aí muitas pessoas reclamam, comentam comigo, que eu tenho uma espécie de birra, ou teria contra a Rede Globo. Eu quero explicar o seguinte, gente, não é uma questão pessoal, é uma questão de analisar o efeito da informação sobre as sociedades como a nossa. Quando eu falo Rede Globo, eu estou falando numa rede, de televisão que alcança todos os municípios do nosso país, uma rede que é conectada com uma rede de rádios FM em todos os municípios do Brasil, conectada com uma rede de rádio AM, que tem jornais espalhados no Brasil inteiro, tem revistas, é uma televisão, uma rede que se apropriou do carnaval do nosso país, que se apropriou do esporte do nosso país, das principais competições do mundo que chegam até o nosso país. Então, o Brasil é visto pelos olhares dessa emissora e o Brasil é tutelado ideologicamente, ou ele é moldado ideologicamente por essa máquina de informação. Até cinema eles têm, enfim, a gente poderia aqui, internet, olhar, ver o tipo de tentáculo, ou tentáculos, né, que essa rede tem no nosso país, como ela molda a opinião pública. Então, na medida que ela trata de alguns assuntos de uma forma sem a gravidade que o assunto deveria ser tratado, isso mostra muito qual é o interesse que ela está defendendo em última análise. Ela sabe, assim como eu e você, que Bolsonaro vai sair, mas os interesses corporativos, empresariais, econômicos do grupo, que sempre fizeram que eles ganhassem muito dinheiro, irão permanecer. O Bolsonaro vai ser chutado. Agora, o nosso problema não é só o Bolsonaro sair, como eu tenho salientado com vocês, a gente pensar mais à frente. O que a gente faz para a gente transformar o nosso país numa nação civilizada? Numa nação onde um chefe de Estado que chafurde no esgoto da ignorância, nesse esgoto fétido, né? Porque ele chega a atingir a nossa mente, atingir o nosso corpo, atingir a nossa sanidade. Como é que a gente vai fazer para se livrar disso tudo? Como é que a gente faz para, assim que essa figura passar, a gente construir um país que a gente não tenha tanta gente na rua, tanta gente sem condições mínimas de exercer qualquer tipo de direito, né? Então, gente, fica o nosso papo / protesto de hoje, e com sublinhando esse ponto, né? Que a gente tem que retirar essa criatura sim, mas o nosso buraco está muito mais embaixo. Eu fico aqui, gente, amanhã tem um programa super interessante, tá bom? Um grande abraço, até lá, tchau!